Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Gustavo Machado, ele que é consultor de gerenciamento de risco da StoneX e participa conosco ao vivo pela internet. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E olha, nós estamos observando um momento no qual nós tivemos um mês de junho, que tivemos ali 15, 17 dias de mais expressivas para a arroba do gado gordo, do gado pronto, e fez com que as indústrias frigoríficas elas ofertassem um pouco mais, tanto pelo boi China quanto o boi destinado ao mercado doméstico. Isso fez com que a sua escala ou escalas ficassem um pouco mais confortáveis. As últimas semanas as escalas têm apresentado números um pouco mais fortes, o que fez com que o mercado ficasse um pouco parado nesse sentido. Como que vocês têm visto este momento do mercado do boi gordo aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Você, na verdade, colocou muito bem. Exatamente esse é o cenário. A gente tinha uma expectativa do começo da virada do mês de junho para esse mês de julho agora, de que o mercado ia se fortalecer. Por que que imaginava que o mercado podia se fortalecer? Primeiro ponto, lockdown na China diminuindo, então um apetite da China voltando, dólar subindo, começo de mês é sempre um período de consumo interno mais forte, então todos esses pontos que eu falei, demanda mais forte e com oferta de gado ainda baixa. Combinação, pouco boi com demanda forte é preço para cima, esse foi o cenário do começo do mês. E foi um cenário de muita expectativa. Bom, vira um mês, essa expectativa é, em boa parte, frustrada. Por que frustrada? China até que, de fato, atendeu essas expectativas positivas, mas outros destinos de exportação não vieram no mesmo ritmo e o mercado interno piorou muito. O mercado interno não veio tão bem como a gente esperava no começo desse mês de julho. Aqueles preços mais altos que fez o boi aparecer, alongou a escala e agora está difícil de vender essa carne, principalmente considerando o mercado doméstico. E é exatamente essa fotografia do mercado pecuário nesse momento. Gustavo, em relação ao mercado doméstico, principalmente, há uma dificuldade neste momento no atacado. Gostaria que você respondesse isso, pensando aqui na ótica interna do Brasil, né, pensando nessa oferta interna. Em relação aos parâmetros do mercado, o cenário de baixa oferta de animais prontos, ele segue. Entretanto, a dificuldade de ter esses animais na fazenda, na pastagem, uma pastagem que vai ressentindo muito do clima, também está bastante complicado. Como que você avalia também este cenário, tanto do mercado de atacado de carnes, quanto os parâmetros do mercado do gado em relação a ter poucos animais, mas com dificuldade de mantê-los em pasto? Bom, vamos lá. Primeiro do atacado, de fato, o escoamento de carne está difícil. Falando em preços, a gente tem visto algo em torno de R$20 o quilo boi casado. Lembrando, o boi casado é aquela ponderação entre os cortes, tá? Francamente, eu acho que esse cenário tende até a piorar um pouco com a gente entrando nessa segunda metade do mês de julho. Talvez em agosto isso mude. Estou otimista até que em agosto pode ser um escoamento um pouco melhor, mas a realidade nesse momento, expectativa de curtíssimo prazo é que essa dificuldade continue. A questão da oferta de gado, nesse cenário de demanda fraca, a oferta de gado acaba sendo mais do que suficiente para atender. Mas que oferta é essa? Não é tanto de pasto, tá? A gente já não tem mais tanta oferta de pasto neste momento. Essa oferta que está vindo já é um animal confinado, já foi confinado no primeiro semestre, provavelmente uma oferta que foi ali, começou o seu confinamento no primeiro giro, a gente está falando em abril, maio. Maio, relembrando, teve um período mais frio e seco, o que piorou ainda mais a condição da pastagem e forçou o pecuarista a ter que colocar esse animal ou no confinamento ou num semi-confinamento. Tá? Na expectativa de que o preço da arroba fosse subir, esse animal acabou ficando mais tempo do que deveria dentro do confinamento e agora ele está vindo ao mercado. Então, temos de um lado uma oferta não de animal de pasto, muito mais um animal
de semi-confinamento ou confinamento do primeiro giro aparecendo e tendo uma demanda fraca, dificuldade de venda, mais oferta, menos demanda. É esse mercado um pouquinho mais frio, como você comentou no começo. Você falou do mês de maio, falou do primeiro giro de confinamento. Em maio, nós tivemos ali uma cedência, né? Os preços caíram, que é natural que caia mesmo, para a arroba do boi e também todas as categorias animais caíram o preço. Boi magro caiu o preço, bezerro caiu o preço também. Isso abriu oportunidade de aquisições, principalmente de boi magro. Bezerro também abriu para quem engorda, para quem faz confinamento. Isso muda de alguma maneira as expectativas em relação à oferta de animais para abate de um segundo giro de confinamento no Brasil? Muda. Isso muda sim. Um ponto muito interessante, em maio, quando o mercado caiu e a reposição caiu, logo na sequência você teve começo de junho, passando um pouquinho depois desse momento que você colocou, a gente teve os contratos futuros do boi muito fortalecidos, né? Contrato de outubro, por exemplo, batendo ali recentemente os R$340. Então você tinha um futuro em R$340, uma reposição barata. Ou veja, ali você consegue comprar essa reposição, vender nesse futuro, você garante a tua margem e pronto, e vai olhar a porteira dentro e vai produzir essas arrobas. Nesse momento, muito cliente nosso fez exatamente essa operação. Ele comprou o boi magra no mercado físico, travou ou fez outras operações de hedge via mercado financeiro e hoje até está com uma programação maior do que esperava. Gustavo, você falou que mudou a expectativa para o segundo giro, mas mudou para mais então? Eu acredito que não. Mudou para mais em grandes grupos que às vezes já tem um estoque de milho, têm acesso ou olham para essas oportunidades de hedge. Então, o que eu acho que a gente vai ter no segundo giro é muito provavelmente um segundo giro mais concentrado em alguns grupos maiores, mas se a gente for comparar com o ano passado, eu acho que a gente deve ter algo em torno, ou muito similar, ou até um pouco menos, até um pouco menor, pela pressão de custo de engorda.